Opa, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um recurso muito importante quando a gente fala em termos de produtividade. Você chuta qual é? Talvez você tenha pensado em tempo. E sim, tempo é um recurso muito importante quando a gente fala em termos de produtividade. Mas tem outro recurso ainda mais importante do que tempo. Sabe qual é? Energia. Isso mesmo. Porque quando você tem tempo, mas você não tem energia, você entra dentro de uma zona de procrastinação. Porque você até sabe o que você quer fazer, mas você simplesmente não consegue reunir aquela energia necessária para realizar aquela atividade, realizar aquele objetivo. Mas ao contrário, quando você tem muita energia, mas você tem pouco tempo, você consegue dar um jeito, você consegue realizar aquele objetivo, porque a energia está muito presente dentro de você. E quando a gente fala em termos de energia, um erro muito comum é a pessoa ignorar que cada pessoa tem um pico de energia ao longo do dia. Por isso que algumas pessoas já acordam pulando na cama cheia de energia, enquanto que outras vão ser mais produtivas no período da noite. E um erro muito frequente é a gente achar que todo mundo tem uma energia estável ao longo do dia. E isso vai fazer com que você se sinta frustrado quando você tenta acompanhar o ritmo de outras pessoas. Então é muito importante você entender que existem esses picos de energia ao longo do dia, que cada pessoa tem o seu próprio ritmo, para que você consiga ajustar a sua agenda de acordo com seus próprios picos de energia ao longo do dia. Então não adianta você se forçar a, por exemplo, acordar cedo e já querer produzir, se você tem um ritmo onde você tem mais energia na parte da tarde ou na parte da noite. Quando você consegue entender essa variação e consegue organizar a sua agenda de forma que as atividades mais importantes estão alinhadas com o seu maior pico de energia no dia, durante o dia, você tem um crescimento drástico da sua produtividade. Então, você precisa fazer essa gestão do tempo. É o que a gente chama de uma agenda inteligente. Não é aquela agenda que simplesmente você pega os seus compromissos e sai jogando ao longo da semana. Você precisa ser estratégico. Se você errar nessa questão, é bem provável que você esteja rendendo muito abaixo do que você poderia render. A gente está no desafio de 30 dias falando sobre uma nova produtividade, uma produtividade onde a gente respeita o nosso próprio ritmo e onde a gente não se sabota e também não se prejudica ao longo do processo. É uma produtividade que coloca no centro a questão da sua saúde mental. Porque não adianta nada você chegar ao final do mês, conseguir o seu objetivo e estar tomando um remédio controlado ou então estar com estresse lá em cima, ansiedade lá em cima. É preciso que a sua saúde mental esteja também em prioridade, porque isso vai garantir que você consiga ter produtividade no longo prazo. Então, a produtividade nova, que a gente está falando aqui nesse desafio de 30 dias de conteúdos, um por dia, hoje é o 7º dia. Se você perdeu algum outro conteúdo, volta lá e assiste os outros conteúdos que a gente está falando sobre essa nova produtividade, porque a partir dela você tem uma longa duração, você é uma maratona onde você consegue chegar ao fim com uma saúde legal, relacionamentos legais e constrói um processo de aprendizado ao longo do caminho. E se você gosta desse tipo de assunto, você quer se aprofundar, vou fazer um convite aqui para você. A gente lançou a segunda versão de um treinamento chamado Despertar Produtivo. Esse é um treinamento onde a gente utiliza uma metodologia onde coloca em primeiro lugar você, coloca o seu ritmo, respeita o seu nível atual. E a partir disso você consegue duplicar a sua produtividade em apenas 30 dias sem se destruir ao longo do processo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, aperta nesse primeiro link que está aparecendo aqui embaixo na descrição e conheça um pouquinho sobre esse método. E a gente se vê amanhã no dia 8 desse desafio. Tchau, tchau!